Olá, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Bruno e hoje a gente vai começar a falar sobre POO, Programação Orientada a Objeto. Paradigma da programação que vai facilitar muito a nossa vida, principalmente na área de desenvolvimento de jogos. Hoje iniciaremos pelo básico, que é a criação de uma classe, entender o que é uma classe e um objeto. Bora pro código? Bem, até agora durante essa playlist a gente vem trabalhando muito com variáveis básicas, int, string, float, boolean, char, entre outras. Variáveis do tipo que já foram criados pelo C#. Por exemplo, int idade igual a 10. Ou string nome igual a Bruno, por exemplo, que é o meu nome. Se a gente reparar, principalmente string, ele já vem muitas funções agregadas. A gente tem aqui várias e várias funções, como trim, trim-end, trim-start, toUpper, toString, toLower, muitas e muitas funções, que vocês podem olhar cada uma delas individualmente, como vocês quiserem, certo? Mas agora com PO a gente tem o poder de criar os nossos próprios tipos de variáveis usando classes. Então vamos começar. O ideal para a organização é a gente criar um arquivo separado para essas classes. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos vir aqui no VS Code, olhar para esse primeiro ícone, New File ou Novo Arquivo, caso o teu VS Code esteja em português. Vamos clicar e, por exemplo, vou dar um nome aqui de pessoa.cs. Não esquece de sempre começar um arquivo novo com letra maiúscula. Aqui no pessoa, eu vou criar a classe com a palavra reservada class, pessoa, e vou botar as chaves. Uma pessoa, ela tem um nome, correto? Uma pessoa, ela tem uma idade. Reparem que estou colocando variáveis aqui. Por enquanto pode ser que não esteja fazendo sentido para vocês, mas já irá fazer. Tendo criado aqui pessoa, eu criei uma variável do tipo pessoa que tem como atributos. Isso aqui que a gente está vendo são atributos, turma. Isso aqui são características da classe. Vamos sempre imaginar que a classe é um molde de algo. Ela é como se fosse, vamos pensar em biscoito de Natal. Ela é a forminha que vai dar forma ao biscoito de Natal, que vai moldar o biscoito de Natal. Lembra bem desse exemplo do biscoito de Natal. E agora que a gente tem uma classe, a gente consegue usar ela à vontade, como a gente quiser, em outros lugares. E agora que a gente criou a classe pessoa, a gente pode criar uma variável do tipo pessoa. Pessoa p1 igual new pessoa. E agora eu posso vir aqui, por exemplo, p1. Reparem que não apareceu nada. Apareceu algumas funções que elas já vêm do tipo object, que isso aí é relacionado à herança, mas a gente vai chegar em herança na próxima aula. E não apareceu nada do que a gente colocou, por exemplo, nome e idade. Mas isso é porque faltou colocar um public. Coloquem um public aqui na frente. Não tentem entender por enquanto o porquê deste public, vocês irão entender na próxima aula, onde irei falar de encapsulamento. Isso aqui vai fazer sentido, mas agora que eu botei o public, se a gente vem aqui, ó, temos idade e nome, que foi o que eu defini mais à frente. E se eu botar um console.writeLine, p1.nome e testar o meu código, olá, Bruno. Reparem que aqui eu estou falando de uma característica da classe, ok? Tudo que a gente for criar variáveis da classe vão ser atributos, vamos chamar de atributos, elas serão referentes à característica da classe. Mas a gente também pode ter métodos, que a gente vem aqui, ó, public void. Os métodos nada mais, nada menos que são as funções da classe, as ações da classe. Como por exemplo, vamos pensar em nós, o que nós temos, seres humanos, de características? Nós temos 2 olhos, a cor de pele, ela é branca, parda, negra, amarela, cor de cabelo, loiro, ruivo, moreno, altura, peso, tudo isso são características. Mas nós temos métodos que são nossas ações, como por exemplo falar, andar, correr, nadar, comer, dormir, tudo isso são ações que nós, pessoas, fazemos. Nós somos variáveis do tipo pessoas. E quando a gente vem e cria uma variável do tipo pessoa, este aqui é um objeto do tipo pessoa. É igual criar uma variável do tipo string, só que aqui a gente está criando do tipo pessoa. Porque ser algo, ser uma variável, quer dizer que a gente é aquilo. Nesse caso, P1 é uma pessoa. Ele possui características e ações, tanto que eu consigo, por exemplo, vamos olhar aqui, ó, em vez de botar console.writeLine, vamos botar return, como eu tinha ensinado nas aulas de funções. Vamos botar return e trocar o void para string. Agora minha função está retornando essa string. Vamos colocar aqui p1.apresentar. Reparem que estou chamando minha função apresentar, que ela vai retornar: olá, meu nome é tanto e eu tenho idade em anos. E eu não declarei a idade, ok? Vamos ver o que vai sair. Ó, saiu: olá, meu nome é Bruno e eu tenho 0 anos.
0 porque eu não defini um valor para a idade e o valor padrão de int é 0, ok? Então aqui ele ficou apresentando de forma incompleta, mas a gente pode arrumar isso facilmente colocando aqui idade igual 10. E se eu fosse executar de novo, agora sim, nosso objeto P1 tem os seus atributos de nome e idade declarados e está executando sua ação de apresentar. Mas não mudou muita coisa ainda do que a gente vem vendo até então. É que tá, aí que temos a magia da orientação a objeto. Eu posso vir aqui e criar outra variável do tipo pessoa chamada P2, que também vai ser igual a uma nova pessoa. Posso vir aqui e botar que ela é a Maria com 20 anos de idade. E se eu executar a mesma linha, só que com P2, vão executar coisas diferentes, porque são variáveis diferentes do mesmo tipo. Que nem antigamente, a gente nos outros vídeos estava criando duas variáveis do tipo string, duas variáveis do tipo lista, duas variáveis do tipo inteiro. Agora a gente está criando duas variáveis do tipo pessoa. Lembram da forminha de Natal que eu havia citado para vocês? Que era importante a gente lembrar? Vamos imaginar que a gente tem a nossa classe Biscoitinho de Natal. Ela é o nosso molde, é o que vai dar forma ao biscoitinho de Natal. Com ela eu posso criar vários objetos a partir daquele molde, que vão ser os biscoitinhos de Natal. Os biscoitinhos de Natal, pelo mesmo molde, pela mesma classe, a gente consegue criar quantos a gente quiser, quantos objetos a partir dele. Um biscoitinho de Natal pode ter a massa feita de farinha, o outro de aveia e o outro de floco de milho. Um tem gosto de pistache, outro de baunilha e outro de chocolate. E assim a gente tem objetos diferentes um do outro, usando a partir desse mesmo molde. E o mais interessante, vocês viram que a gente teve que declarar aqui, né? P1.nome, P1.idade. Mas eu posso criar um negócio chamado construtor. O que é um construtor? Ele é executado toda vez que a gente constrói a nossa classe. E ela é construída sempre que a gente chama a palavra new. Vamos colocar aqui o construtor. Para criar um construtor de uma classe, é bem parecido com o método. A gente vai colocar public, o nome da nossa classe e ponto. Acabou, não tem mais nada. A gente cria aqui pessoa, só como se fosse um método, ou seja, ele vai retornar pessoa, mas ele não tem um nome. Daí isso aqui é o nosso construtor, ele constrói a classe. Nesse caso, eu estou criando um construtor que quando a nossa classe for instanciada, criada, ele vai ter nome desconhecido e idade 0. Mas eu não quero isso, eu quero que ele tenha o nome que eu quiser e a idade que eu quiser. Aqui é um momento que vocês têm que tomar muita atenção, para não confundir. Eu vou falar aqui dis.nome igual a nome. Antes de eu continuar, vamos entender isso. Dis.nome, vou clicar, ó. Reparem que o VS Code marcou este e este, mas não marcou este e este. O dis é este, ele está fazendo referência a o nome, o atributo do objeto que foi instanciado. E eu posso fazer a mesma coisa aqui para a idade. Ou seja, o nosso atributo nome e o nosso atributo idade estão recebendo o valor de parâmetro do nome e idade, que vai ser colocado nesse construtor. Eu vou botar um P no final só para vocês saberem que é tipo parâmetro. E ó, daí dá para ver nitidamente a diferença entre cada um deles se eu botar nomes diferentes. Mas o dis é sempre para fazer a diferenciação entre atributos passados no construtor e passados como atributos. Mas reparem que a gente está com um erro agora aqui em cima do nosso programa. O que isso quer dizer? Se vocês olharem, tá aqui, ó, o argumento não foi dado. Ele pede o argumento nome P de pessoa, string int. Pessoa pede dois parâmetros, string, um do tipo string e um do tipo int, que vão ser os nomes. Vou colocar aqui, ó, Bruno, opa, escrevi errado, Bruno, e agora 24, botar a minha idade atual. Eu posso excluir essas duas linhas de baixo, porque eu já estou colocando aqui, esse Bruno já está caindo aqui, que está caindo aqui, ó, que é meu atributo, ou seja, já estou fazendo a mesma coisa que essa linha aqui está fazendo. Então por isso que eu não preciso mais dela. E no P2 eu vou fazer a mesma coisa. Vou botar aqui Josefa, e a Josefa vai ter 80 anos. Posso excluir essas duas linhas de baixo. E se eu executar P1.apresentar e P2.apresentar, a gente vai verificar que vão ter agora quase o mesmo resultado de antes. Claro, mudando agora os valores. Ó, reparem, olá, meu nome é Bruno e eu tenho 24 anos, olá, meu nome é Josefa e eu tenho 80 anos. E assim a gente criou uma variável nova, um tipo de variável nova, uma variável do tipo pessoa, que tem os atributos de nome e idade, os métodos, o método no caso de se apresentar e seu construtor,
que ele pede uma string e um inteiro. Nesse caso, a gente pode criar quantos a gente quiser e elas podem sempre vão ter a mesma quantidade de atributos e parâmetros. Posso criar aqui o P3 e o P4, botar nomes diferentes. Tá aqui o Robson e ele vai ter 50 anos, e aqui eu vou botar uma pessoa com 30 que vai ser a Josicleida, e se eu executar os mesmos métodos para cada um, vão sair resultados diferentes, porque cada um é uma variável diferente. Então nessa aula a gente aprendeu a criar uma classe, criar a classe, criar os objetos da classe, que são as variáveis feitas a partir dela, criar os atributos, entendemos o que é atributos, entendemos o que é método de classe também, e entendemos o que é o construtor que constrói a classe. Agora, o meu desafio para vocês nesse final de aula, para vocês fazerem aí em casa, é criem uma classe do tipo animal. Deem os métodos de cor de pelo, altura, peso e façam os métodos de comunicar e dormir. Eles devem retornar alguma coisa. Aí a criatividade de vocês. Instanciem pelo menos 2 objetos diferentes do tipo animal. Beleza? Parem que agora, só para finalizar a aula, saiu certinho aqui, diferenciado cada um. A Josicleida com 30, o Robson com 50, o José com 80 e o Bruno com 24. O vídeo foi esse, foi um pouco mais curto que o normal, mas espero que tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários que eu irei respondê-los com a maior felicidade e o maior prazer do mundo. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de dar o joinha, o comentário bonito. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos para não perder mais vídeos como esse. Logo assim que a gente terminar essa playlist, mostraremos nossos vídeos aí de Unity com programação de jogos. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Muito obrigado e até a próxima. Fui!